mais uma vez o podcast do Detetive Imobiliário e aqui hoje com convidados e convidada muito especial que tem um maior carinho, que é a doutora Camila Linhares. E o tema hoje, doutor Wellington, doutora Camila, é sobre a arbitragem, né? Como uma forma de resolução de conflitos de uma forma extrajudicial, sem depender do judiciário. E ninguém melhor para falar sobre esse tema, falar sobre essa inovação que está completando 30 anos, essa lei que a cada dia mais está trazendo publicidade, trazendo solução rápida e célere para os empresários, donos de patrimônio. Do modo geral, o seguinte, ela traz uma efetivação da tutela que às vezes o judiciário demora anos e anos. Camila, é um prazer estar aqui recebendo você nesse podcast. Dr. Wellington, mais uma vez aqui conosco, que conduz a arbitragem lá no escritório. Bom, prazer é meu estar com pessoas que eu admiro e que eu respeito muito. Hoje é um misto de alegria e responsabilidade contribuir com esse bate-papo que tenta elucidar alguns pontos práticos da arbitragem. Vale a pena sair da zona de conforto do judiciário? Vamos ver o que a gente consegue levar dentro do nosso bate-papo hoje. Com certeza. Wellington. Primeiramente, eu quero agradecer aí a doutora Camila por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast. Cumprimento em nome do escritório do GGSADV. Eu acredito que a gente tem muito aí a evoluir, né, e a discutir sobre o assunto da arbitragem. Então, tenho certeza que vai ser um podcast muito produtivo aqui hoje. Pois bem, Camila, assim, a arbitragem, do modo geral, ela ainda é um campo para muitos empresários. Assim, o que é isso? Será que é legal? Será que isso não tem um direcionamento, uma parcialidade? Eu acho que essa é uma das principais dúvidas, assim, sobre será que a arbitragem ela é imparcial ou parcial? Então, dentro desses anos, assim, e obviamente a arbitragem também ela foi consolidada principalmente com o advento do novo Código de Processo Civil, que trouxe inovações, inclusive sentenças parciais, né, até então não previstas no Código, e agora também na questão da arbitragem. Façam para a gente aqui um overview de toda a lei e sobre esses avanços que aconteceram nesse período, o que trouxe de inovação, o que é a sua visão também como árbitra, como especialista em arbitragem, qual que é a sua visão do público, né? E o que é, assim, na visão sua, Camila, assim, de uma expectativa para os próximos anos da arbitragem? E também fala um pouco para a gente da sua experiência nesse meio aí. São várias perguntas, né, também. É muita coisa, né? Bom, várias perguntas e eu não anotei nenhuma, mas vamos ver se eu consigo entregar a expectativa. De 30 anos em comemoração à lei de arbitragem, eu vi 22 anos na prática. E, para além desses 22 anos, o resto eu resolvi estudar para a gente compreender um pouquinho. Então, casando um pouquinho com a pergunta que veio pelo nosso detetive imobiliário, eu diria que qual a grande inovação historicamente que nós temos da arbitragem no Brasil hoje? A arbitragem está presente no nosso cenário desde a Constituição do Império. Então, nós estamos falando daquela situação, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, o judiciário ou a justiça privada? Dá uma boa discussão em relação a isso. Mas a lei de arbitragem, o marco dela no Brasil, realmente é a lei 9.307/96, que é a sentença arbitral, que é totalmente imparcial, já derrubando os mitos da arbitragem. Olha, é justiça privada, então será que eu confio nessa justiça? É uma questão de cultura, de nós não confiarmos no que é particular para decidir para o outro, mas a sentença arbitral ela tem toda a força jurídica do que uma sentença judicial. E essa lei aí, que a gente falou de 30 anos atrás, uma grande inovação que ela trouxe para a gente, o que a gente fala no direito de título executivo judicial. A arbitragem ela é um instrumento extrajudicial porque acontece fora do banco do Poder Judiciário. Por isso que a gente fala extrajudicial. Mas o valor da sentença
sentença arbitral é igualzinho o valor de uma sentença judicial e não precisa de ser homologada pelo juiz de direito. Antes dos 30 anos da lei de arbitragem, a gente tinha que o quê? Pedir a bênção ao pai, Poder Judiciário, para homologar uma sentença. Imagina o desgaste para o empresário, senhores. Nós tínhamos uma sentença válida, mas o judiciário tinha que reconhecer. E, para além disso, a convenção arbitral, que nós chamamos de cláusula compromissória, que é dentro do nosso contrato, quando nós escolhemos para onde a gente vai se der problema, essa cláusula precisava de ser ratificada pela parte interessada. Na prática, eu e o Dr. Wellington tinham um conflito. Tinha lá no nosso contrato a cláusula de arbitragem. Mas na hora de brigar, o Wellington desistiu da arbitragem. E eu falo assim, mas não é possível, eu tenho a cláusula, mas ele não quer mais. Após a lei de arbitragem, 9.307/96, nós tivemos a oportunidade de dizer, olha, não quer brincar, não desce para o play, de forma bem objetiva. Não quer arbitragem, não coloca a cláusula perfeita dentro do seu contrato, porque se colocou, você está condicionado à arbitragem. Esses 2 pontos foram os grandes avanços com a lei de 30 anos atrás. Mas se quiser saber a fofoca depois da reforma da lei de arbitragem, a gente também conta. Com certeza. Camila, dentro assim da sua experiência, eu vejo que no dia a dia de alguns clientes também é o seguinte, alguns setores têm uma demanda maior e outros nem tanto, né? Na sua visão, quais são os setores que têm uma demanda maior? Qual o tipo de empresário? O lado do grande empresário, de grandes corporações, usinas, ou talvez um empresário que tem uma demanda contratual, vamos falar assim, mediana, no aspecto de um acordo de sócios ou um contrato de prestação de serviço que tem um valor agregado alto nessa situação. Qual que é, assim, vamos falar assim, dentro de uma pesquisa, né? E aí essa pesquisa sua, né, dentro de experiência, quais as demandas mais comuns que você já lidou como árbitra ou como advogada no caso? Bom, eu diria, sem dúvida nenhuma, que a área que mais utiliza arbitragem em termos de quantitativo, tá? De números, Sim. é a área da construção civil. A área da construção como um todo, incorporação e até transita um pouco pelo direito imobiliário quando a gente sai das questões específicas, porque nós estamos falando normalmente de contratos que são um casamento, que tem um longo time, vários prestadores de serviço envolvidos e um vulto econômico significativo. A mineração sempre foi um cliente específico para a arbitragem, porque mineração é comum nós termos partes multinacionais, conflitos societários independentemente da área técnica. Eu tirando o meu chapéu de advogada, colocando o meu chapéu de empresária, eu diria que qualquer empresário, seja uma SA, seja uma limitada, seja uma EIRELI, a gente deve colocar uma cláusula de arbitragem para solução de conflito, porque se tem um conflito no negócio que eu sou proprietário, eu quero que seja resolvido com menor tempo, com sigilo e com especialidade. E o agro vem em grande ascendência dentro da arbitragem. Principalmente, né, Camila e Dr. Wellington, sobre o aspecto dos valores, né? O agro, que eu costumo dizer, ele tem um valor agregado muito alto, números igual propriedades rurais com um valor agregado muito alto, e tem um problema que eu chamo de iliquidez patrimonial. Você tem um patrimônio, mas não tem a liquidez. E às vezes essa liquidez ela é travada por uma demanda morosa do judiciário. E entrando nesse ponto também, cabe ressaltar que é o seguinte, no judiciário você não tem uma previsibilidade de prazo, de tempo. Eu sei, olha, essa ação pode ser 10 anos, 15 anos, você não tem isso. Minimamente, na arbitragem, na minha visão, não tem de forma definida, mas você tem um calendário de prazos, né? E esse calendário de prazos te dá uma previsibilidade aproximada de que, talvez daqui 2 anos ou menos, isso estará resolvido. Na sua visão, isso é um avanço? Isso pode ser melhorado, esse calendário de prazos?
ou não? Uma curiosidade, a lei de arbitragem ela é muito clara. Na lei de arbitragem, o procedimento arbitral tem prazo determinado, 180 dias, 6 meses, salvo se as partes pactuarem prazo ao contrário. E aí que está a cereja do bolo. Quando nós estamos numa arbitragem institucional, que é administrada por alguma câmara, nós temos que assinar um documento que chama termo de início de arbitragem, e nesse termo de início, como você bem disse, a gente assina um cronograma. Quando a gente assina com aquele cronograma, nós anumimos muitas vezes em ultrapassar o lapso temporal de 6 meses. Mas, como bem dito, mesmo ultrapassando esse lapso temporal de 6 meses, a arbitragem é um procedimento célere. Por que a arbitragem é um procedimento célere? Porque se a gente compara em relação ao Poder Judiciário, uma arbitragem complexa ser solucionada em 2 anos e meio, nós estamos falando num prazo bem inferior ao Poder Judiciário. E nós já saímos até com o prazo da sentença arbitral. Todos os regulamentos de arbitragem, no termo de arbitragem, a gente ratifica isso, qual o prazo que o árbitro tem para proferir uma sentença após as alegações finais, que é o último momento de fala dos advogados. Quando que a gente tem isso no judiciário, senhores? Eu não conheço. Se tiver, me contam que eu quero ir lá aprender. Com certeza. Tem um ponto também, doutor Wellington, que é sobre, que eu acho super interessante, que é a possibilidade de você fazer a apresentação do caso, que é bem diferente, que não tem lá no judiciário. Me conte um pouquinho, doutor, sobre esse aspecto, como que é feito, o que isso de fato traz, e também algo que eu acho extremamente assim, diferente, mas grandioso no aspecto de trazer uma tranquilidade e também uma especialidade, é o seguinte, é a escolha dos árbitros, né? Isso é um papel, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, né, Camila, sobre esse cuidado na escolha dos árbitros. Na minha percepção, a gente inclusive teve oportunidade de trabalhar em alguns casos juntos, né, doutora Camila? Então, na minha percepção, um ponto que determina muito a arbitragem é a questão da estratégia. Então, uma atuação estratégica ali num procedimento arbitral. E isso passa muito pela escolha dos árbitros, como bem adiantado pelo doutor João Paulo, e também fazer trazer, né, para o mundo ali, vamos dizer assim, do julgamento do caso, um panorama, uma visão holística, né, do que está sendo assim discutido, com uma apresentação do caso, que muitas vezes o Poder Judiciário não nos oportuniza essa situação, diferentemente aí da arbitragem. Então, assim, na minha concepção, diferentemente também do Poder Judiciário, onde todo mundo conhece ali popularmente como justiça, a arbitragem ela ainda não se encontra muito dissipada aí na população, entre a população. E já passando aí para a doutora Camila, principalmente em razão aí dos 30 anos, né, da lei de arbitragem, qual que é a sua percepção hoje na sociedade mesmo, sobre a questão, sobre o conhecimento, né, da arbitragem frente ao Poder Judiciário, comumente aí conhecido como justiça por grande parte da população? Eu diria que a gente avançou e não foi pouco, não. Nós estamos em 2026, eu tenho o privilégio de estar num podcast falando sobre arbitragem. Há 22 anos atrás, que já não é nem há 30, eu lecionava arbitragem na faculdade e eu tinha que falar que eu ia lecionar direito empresarial para ser escutada. Eu estou falando que antes era um preconceito. Então, olha como que a gente evoluiu. Hoje a gente já consegue falar abertamente sobre o assunto em espaços que não são nem espaços acadêmicos. O que significa isso? A arbitragem não só ganhou espaço dentro da academia. Na hora que eu falo academia, senhores, não adianta a gente querer que outro método seja utilizado se os novos profissionais que chegam ao mercado não conhecem outras formas de solução de conflitos. De forma bem objetiva, os advogados que não conhecem um instrumento, ele não vai utilizar. Se nós conversarmos, por exemplo, sobre a IA, né? Quem não conhece
IA irá utilizar IA? Quem não conhece a arbitragem como forma de solução de conflitos vai utilizar? Não. Então, o primeiro passo que a gente trabalhou foi o conhecimento, e esse conhecimento também do Poder Judiciário. Aí vocês me perguntam, mas Camila, o que o Judiciário tem a ver com isso, considerando que você já disse para a gente que é um método extrajudicial? A gente não pode ter oposição. No seguinte ponto, eu não poderia ter um método que é eficaz, que é válido igual uma sentença judicial, que é legal, se eu tivesse um judiciário que fala, mas a arbitragem não presta. Então, nós tínhamos que trabalhar a cultura do empresariado para confiar no advogado de utilizar uma cláusula de arbitragem e, paralelamente, uma cultura institucional no nosso país que existem vários caminhos para a gente resolver um conflito. E nesses 30 anos, a conclusão, o que nós temos? Nós temos hoje uma cultura que ainda está com alguns mitos, mas que nós já temos legitimidade, nós temos casos, nós temos pessoas que conhecem a arbitragem, e a arbitragem parou de ser aquela cabeça de bacalhau, que as pessoas sabem que existem, mas nunca viu. Quanto mais advogados enxergarem que a arbitragem existe e funciona, vocês são exemplos de excelentes advogados que conhecem a arbitragem e viram que existem. Se vocês não conhecessem, vocês utilizariam a arbitragem como forma de solução de conflitos? Então, conhecer para utilizar. Com certeza. Doutora Camila, e pegando um gancho aqui num ponto que você mencionou na sua primeira fala, que eu acho de suma importância, é a questão da cláusula compromissória arbitral. E aí, você pode nos falar um pouco sobre a importância de se ter profissionais aí, né, especializados ao lado para que, vamos dizer assim, não ocorram erros na redação dessa cláusula em algum contrato, por exemplo? Bom, vou tentar até desmistificar, tirando o juridiquês. Todo contrato que qualquer cidadão assina, nós precisamos de ter um lugar nesse contrato, que normalmente é a última cláusula, lá por final, que é em qual local nós vamos solucionar um problema se surgir um problema. Que o contrato, eu digo, é um casamento. Nós não pretendemos que esse casamento tenha problema, mas se vir a ter um problema, né? Onde que nós vamos? Qual é o lugar que nós vamos? Tradicionalmente, nós aprendemos que aquele lugar qualquer litígio ou controvérsia será resolvido no foro da comarca tal. Senhores, quem está escutando hoje o podcast, vamos pensar em não utilizar essa cláusula. Existem cláusulas que te levam para um caminho mais seguro, mais transparente e mais eficiente, que é o que nós chamamos de cláusula compromissória. Qualquer litígio ou controvérsia será solucionada através da arbitragem. Ponto. Já informei que, se eu tiver um problema, eu quero que seja resolvido célere, rápido, por um especialista na matéria e com sigilo. Para além disso, só aí a cláusula tá boa? Não, gente, se fosse o Dr. Wellington redigindo essa cláusula, não pararia ali. Será resolvido por arbitragem através da Câmara de Mediação e Arbitragem do Estúdio X, né, localizada da cidade tal. A arbitragem terá sede no determinado lugar, será conduzida pelo número Y de árbitro, que um exemplo que eu tenho que deixar bem claro aqui, as partes escolhem qual Câmara vai administrar o procedimento arbitral. As partes têm autonomia para escolher qual que será a sede da arbitragem. Gente, isso é uma cereja do bolo. A competência da arbitragem não está ligada à sede da empresa. Isso não existe, então as partes escolhem a sede. Árbitro sempre é número ímpar. E um detalhe importante para arbitragens que a gente tem multipartes que não falam o idioma português. Eu escolho, inclusive, o idioma da arbitragem. Então, a cláusula compromissória, doutor Wellington, cheia, essa cláusula de arbitragem que diz que estou indo para a arbitragem, determina o número de árbitro, qual a instituição, qual a sede, qual o idioma, dá uma segurança para a parte não ter problema na hora da instauração do procedimento. Tem duas dúvidas que eu já ouvi falar, assim, vários empresários já me procuraram sobre isso, e uma dúvida básica para a gente que é operadores aí da arbitragem, que o primeiro é o seguinte: o meu contrato não tem uma cláusula arbitral, um compromisso arbitral. Segundo, tem como eu pedir a instauração, já que não tem nada previsto? Ou, aí a segunda pergunta, já que nós temos interesse, vamos, já uma previsão aqui do judiciário, mas vamos fazer um
um compromisso arbitral para que essa discussão seja discutida na arbitragem? Explique de forma objetiva os dois casos. Bom, na hora que o doutor João me falou que ele tinha 2 dúvidas, eu até tremi, né? Mas ainda bem que são dúvidas que a gente consegue ver no mercado, que a gente tem soluções para elas. Um ponto para a gente deixar claro aqui para qualquer empresário: ninguém é obrigado a ir para a arbitragem se não quer ir para a arbitragem. Esse aceite à arbitragem é através de uma convenção arbitral. Traduzindo, convenção é um acordo que eu faço para ir para a arbitragem. Esse acordo ou é através da cláusula, conforme eu já conversei com o Dr. Wellington, ou através do compromisso arbitral. Qual a diferença do compromisso para a cláusula? A cláusula eu coloco naquele momento do contrato. Só que o Dr. João me trouxe um problema. Eu tenho um contrato lindo, maravilhoso, mas não tem a cláusula de arbitragem. Qual é a solução se eu quero uma justiça privada nesse momento? A solução é a parte aceitar assinar um compromisso arbitral. Se a parte muda de ideia, as duas partes, não é uma só. Lembrem da anuência que eu falei. É importantíssimo que ambas as partes anuam com o procedimento arbitral. Elas assinam um compromisso arbitral e nós teremos um procedimento arbitral com total segurança. Então, senhores, mesmo quem nunca escutou sobre arbitragem, está escutando sobre as vantagens agora, procurem o Dr. João, o Dr. Wellington, que eles vão resolver o problema de dar a mão para vocês dentro da justiça privada, através do compromisso arbitral, mesmo com uma cláusula prévia de poder judiciário. Olha, é interessante como é uma possibilidade de você resolver um problema que, às vezes, está sem solução, mas, obviamente, tem que ter acordo mútuo, né? Sim. A arbitragem, ela é bem, vamos dizer assim, democrática nesse ponto, né? Eu tenho a impressão, sim, pelos procedimentos que eu já tive a oportunidade de participar, que nada é feito sem que a outra parte aceite. Sempre procura ali ser em comum acordo entre as partes. Então, já partindo para um outro ponto aí, Camila, uma das coisas que eu acho mais interessantes e importantes assim, da arbitragem é a questão de você ter uma decisão especializada. Então, nos conte um pouco ali, já também fazendo um paralelo com o Poder Judiciário, que a gente muitas vezes tem um juiz ali, vamos dizer, generalista. Nos conte um pouco ali, de acordo com a sua opinião e também, obviamente, vivência, né, nesse meio, o quanto ter uma decisão especializada pode determinar o futuro de um negócio. Pergunta profunda. A questão da especialidade do árbitro. Eu gosto muito de utilizar, por analogia, a medicina. É como se o juiz de direito fosse um clínico geral. Se eu for atendida por clínico geral, eu terei um atendimento. Mas eu torci meu tornozelo. Será que faz diferença eu ser atendida por um ortopedista que é especialista em tornozelo direito? Porque ainda dentro da especialidade, nós temos a especialidade da especialidade. Né? Sim. Sem dúvida nenhuma, se eu for a esse ortopedista, que é especialista em tornozelo direito, que é exatamente a minha dor, acredito que o remédio que ele virá me indicar será mais eficiente do que o remédio do clínico geral. Não que o clínico geral não tenha o conhecimento para me auxiliar, mas o conhecimento dele não está na camada profunda que eu preciso para uma deliberação. Imagina quando eu estou com um conflito, independentemente se for um conflito societário, se for um conflito na área do agro, um conflito na área da construção, a coisa que eu mais quero é resolver esse conflito com eficiência, com o menor tempo possível e que uma decisão que seja factível o cumprimento, porque não adianta eu ter decisão para pendurar no quadro. Nós que somos da área jurídica, quantas sentenças transitadas em julgado, esse nome é lindo, que nós temos e a gente não consegue cumprir. Então, quando eu tenho um especialista, eu tenho o privilégio de ter dentro de um profissional que conhece a dor do caso, que tem experiência para gerir e conduzir e julgar aquele caso,
e que tem uma notoriedade para fazer que a sentença arbitral seja respeitada. Um ponto que eu tenho que deixar claro aqui, o fato de eu poder escolher esse profissional não significa que esse profissional será um profissional parcial que vai decidir como eu quero, né? Eu confio no Dr. João para ser árbitro do meu caso. Não porque ele vai decidir favorável a mim, mas por causa da expertise que ele carrega dentro da trajetória profissional dele. Doutora Camila, tem um ponto, e aí a gente já, dentro daquela primeira abordagem que nós fizemos no início, aqui do podcast Detetive, que é o seguinte, a lei, né, está completando aí 30 anos, mas ela trouxe também, com o Código de Processo Civil de 2015, inovações para a lei de arbitragem. Até então, você poderia fazer uma cautelar que dependeria do judiciário, né? E que hoje pode ser feito ainda, mas você também pode fazer hoje, a partir do advento do novo Código de Processo Civil, uma cautelar pré-arbitral dentro da arbitragem, ou seja, um procedimento extrajudicial. Essa, para mim, não é uma concepção assim, de muita inovação, porque você tira ainda mais o judiciário nesse aspecto, ou seja, de uma possibilidade de resolver com celeridade dentro da arbitragem um ponto que seja de extrema urgência. Explique sobre essa cautelar e pré-arbitral. Bom, esse ponto que você trouxe é um ponto muito interessante, que ele veio com a nossa reforma da lei de arbitragem, que embora a lei é relativamente nova, quando a gente olha para o Poder Judiciário, fala uma lei de 30 anos, tem história, mas é algo novo. E nós tivemos a alteração da lei de arbitragem, que entrou em vigência no ano de 2016, e que coincidiu com a reforma do Código de Processo Civil e que deu um impacto grande em relação a isso. Nós sabemos que quando a gente coloca uma cláusula de arbitragem em um contrato, a gente está excluindo o Poder Judiciário. Só que a dúvida que ficava na prática é, se eu tiver um conflito em contrato que tem cláusula de arbitragem, eu sei que eu vou para o Judiciário, mas se tiver um pedido cautelar, uma medida de urgência, o que eu faço, considerando que eu excluí o Poder Judiciário e eu tenho esse pedido de urgência, mas ainda não tenho árbitro, porque para eu ter árbitro eu tenho que antes instaurar um procedimento arbitral. A lei de arbitragem veio tirando essa dúvida que na prática nós arbitralistas já agíamos, né? O fato de ter uma cláusula de arbitragem, eu posso ir a uma câmara de arbitragem, mesmo sem ter um tribunal arbitral constituído, e solicitar a figura do árbitro de urgência ou árbitro de emergência, depende do regulamento de arbitragem de uma câmara. Esse profissional irá apreciar esse pedido. Olha, se for uma cautelar que eu consigo esperar o árbitro ser instituído, eu tenho a possibilidade de pedir essa cautelar para o próprio árbitro dentro da arbitragem, também com essa reforma da lei de arbitragem que nós tivemos em 2016, é possível a sentença parcial. E não impede que eu vá ao Poder Judiciário e solicite o pedido cautelar lá, distribuição da ação principal em sede arbitral. Mas isso que eu acho assim, que é uma ironia do destino, que ninguém nunca imaginou que um árbitro privado tem autonomia para modificar uma sentença judicial. E se eu tenho uma cláusula arbitral, a gente tem o princípio da competência, que mesmo o advogado tendo distribuído a cautelar dentro do Poder Judiciário e indo para dentro da arbitragem depois, o árbitro que é competente para dizer se mantém ou se retifica a decisão que foi realizada de forma cautelar. Então, foi um grande avanço de segurança jurídica para os advogados que militam dentro de procedimento arbitral. Dentro do assunto dessas inovações também, veio a nova lei de licitação, que introduziu também a possibilidade de contratos administrativos serem resolvidos pela lei de arbitragem. Também eu entendo que foi uma inovação muito grande, porque havia um risco, às vezes um temor do empresário, eu vou discutir no judiciário um contrato administrativo, que isso pode demorar anos, e aí a arbitragem, ou seja, a licitação, trouxe uma inovação muito grande. Qual que é a sua visão sobre esse aspecto? Esse aspecto casa totalmente com o nosso assunto anterior, porque a administração pública, antes de estar bem previsto na lei de licitação, como você trouxe, doutor João, nessa reforma da lei de arbitragem, lá em 2016, colocou de forma expressa a possibilidade da administração pública fazer o uso da arbitragem. Nunca foi proibido.
O que a lei de arbitragem diz? Qualquer litígio que verse sobre direito patrimonial disponível. A discussão entre nós na prática é o que é disponível e o que é indisponível dentro da administração pública. E uma curiosidade aqui do Estado de Minas Gerais, antes de nós termos a reforma da lei de arbitragem em 2016, nós temos uma lei mineira, que à época o nosso governador era o Antônio Anastasia, a primeira lei no Brasil que instituía a possibilidade do uso da administração pública em casos de arbitragem. Não precisávamos da legislação, mas qual que é a minha visão com esse combo de legislação que nós temos, pleiteando que a administração pública faça uso da arbitragem como forma de solução de conflitos? Isso dá uma segurança para os nossos procuradores, que vamos lá voltar nas nossas primeiras perguntas em termos de resistência. Quem defende um estado, quem defende um município, são profissionais da área jurídica que já têm estrada porque fizeram um concurso para estarem na função que estão. Eles estudaram a arbitragem? Dificilmente. Eles estudaram a vantagem e deficiência da justiça privada para a administração pública e que isso não implica num ponto negativo? Não estudaram. Então, a ignorância fazia com que não utilizassem. E sem contar o medo, a insegurança que a gente conversou até nos bastidores. Com esse combo de legislação que nós ganhamos nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, a arbitragem da administração pública ela vem deixando de ser um mito. Inclusive, a própria AGU, ela tem defendido o uso da arbitragem como solução de controvérsias em vários casos. Então, está crescente o uso da arbitragem na administração pública, porque nós estamos falando de conflitos de grandes montas, que tem o interesse de uma coletividade, que a gente não pode esperar por uma década uma decisão. Um dos assuntos agora mais sensíveis da arbitragem que os empresários indagam nós lá no escritório, né, doutor Wellington? Que é a questão seguinte: olha, eu não vou optar para colocar uma cláusula, um compromisso arbitral, porque o custo é muito alto na arbitragem. Qual que é a sua percepção sobre esse assunto? É alto? É alto em relação a quê? E eu tenho até a resposta para esses empresários que eu sempre respondo, que é no aspecto seguinte: quanto vale o seu tempo, quanto vale esse problema no seu colo? Exatamente. Fazendo já um paralelo com essa abordagem do Dr. João Paulo, na minha concepção ainda há uma mística, né, por trás da arbitragem, conforme você mesmo já mencionou anteriormente. Então, assim, as pessoas ainda não conhecem como de fato funciona a arbitragem. Então, assim, fazendo também uma oposição ali à questão que o João Paulo levantou sobre o custo, né? Nos fale também um pouquinho, Camila, sobre os benefícios que você vê aí, os maiores benefícios que você vê aí na arbitragem frente ao Poder Judiciário. Porque eu e o doutor João Paulo, a gente tem ali, né, o costume de atuar. Obviamente, a nossa situação ela é principalmente no Poder Judiciário, então a gente consegue ver bem essa diferenciação. E, para mim, o Wellington, um dos maiores benefícios aí que a arbitragem nos traz é a questão da celeridade e também a possibilidade de você ter uma decisão especializada ali de um árbitro que, como você disse, vai ser um especialista naquele determinado assunto, porque para muitos dos empresários tempo é dinheiro, né? E se possível, você fazer também, trazer, né, para a gente aí, em um desses casos que a gente teve a oportunidade de atuar junto, o quanto esse caso, ele estaria, como, né? Na verdade, esse caso estaria hoje se não tivesse a cláusula compromissória arbitral. Gente, de novo, um combo de perguntas. Essa batina aqui hoje tá boa. Pior do que para virar ministra do STF, né? Bom, nós já trouxemos aqui nessa mesa a vantagem do custo, melhor custo-benefício, que é a questão arbitragem, você paga, tal como, gente, eu gosto muito de desmistificar custo de arbitragem de uma forma muito simples. Nós temos a saúde paga, a saúde e a saúde pública. Então, eu tenho a saúde particular
e a saúde pública. Eu tenho a educação particular e a educação pública. Bem-vindos à justiça. Eu tenho a justiça particular e a justiça pública. Nem todos têm acesso à justiça particular, mas quem tem condição de investir em uma justiça particular, pense com carinho se realmente é a pública que você teria interesse para gerir o seu problema. Para além desse custo-benefício, a autonomia da vontade das partes, que você bem trouxe em alguns momentos, doutor Wellington, essa questão das partes co-construírem o procedimento. Essa autonomia faz com que você vá para uma zona de certeza, que você sabe para onde você está caminhando. Nós temos a celeridade, que já veio aqui, a especialidade, e tem um ponto que eu acho muito importante para relações empresariais, que é o sigilo. Antes de nós entrarmos aqui com as gravações, eu falava, toda empresa tem sua caixa preta. Toda pessoa física tem sua caixa preta. Por analogia, a caixa preta são os problemas que eu não quero que o outro veja. Se a gente entra em rede social hoje, a empresa só mostra o melhor dela. O CPF só mostra o melhor dela. E o que não é melhor? Quem está resolvendo? Normalmente são os advogados ou então os remédios. Os Rivotril estão por aí ou então os vinhos. Mas o que acontece? Nós precisamos de utilizar esse sigilo como vantagem, para que eu possa ter uma segurança de, estou resolvendo um problema, não é confortável, mas eu tenho conforto daquele problema meu não virar fofoca. Então, eu diria que o sigilo é uma das vantagens muito importantes dentro de um procedimento. Agora, falando em fofoca, vamos contar sobre fofoca. E olha o detalhe que eu fiquei agora. Cito o exemplo do sigilo como uma grande vantagem e vou falar dos outros. Só que lógico que eu não vou falar. Eu não vou falar quem é o santo. Eu tive o grande privilégio de estar em uma arbitragem com o Dr. João, com o Dr. Wellington. E era uma arbitragem muito delicada, porque envolvia empresa familiar de um lado, e do outro lado, nós tínhamos multipartes que têm vínculo de amizade. Então, nós tínhamos, além de um conflito considerável, nós tínhamos relações perenes de vínculos emocionais, de anos e de vulto econômico significativo. Era uma situação que a gente precisava de um árbitro técnico, que um profissional com formação somente em direito não seria suficiente para solucionar o caso. E aí, na hora que a gente fala em especialidade, vamos abrir mais a mente. A especialidade não é necessariamente, olha, eu estou com um conflito na área de direito imobiliário, que será árbitro único, um profissional da área de direito imobiliário. Às vezes, sim. Às vezes, eu preciso de um engenheiro. Às vezes, eu preciso de um corretor. Então, nesse caso específico, é uma arbitragem que eu guardo com carinho, porque era árbitro único. Não é comum árbitro único ter uma especialidade que não seja o direito. Foi um desejo do nosso cliente, um segredo da arbitragem, por isso que eu falo, contratem advogados competentes. É a gente fazer a rastreabilidade do êxito antes de colocar o valor da causa da arbitragem. Porque a arbitragem, o custo da arbitragem reverbera na taxa de administração, honorários e por aí vai. É uma arbitragem que a gente, desde o início, nós tínhamos um acompanhamento de um assistente técnico. Então, por mais que a gente não estava nem em fase pericial, nós já tínhamos o subsídio de um profissional técnico ao nosso lado, de mãos dadas, na multidisciplinariedade. E é uma arbitragem que a gente conseguiu terminar sem precisar de chegar numa sentença terminativa, porque o caminho da arbitragem proporcionou que as partes solucionassem de forma consensual. Nós não chegamos nem a 2 anos nesse procedimento arbitral. Me contem. Exatamente. Mas nem a 2 anos, um vulto econômico significativo. Dezenas de milhões, né? Envolvimento de política pública significativo. Então, nós tínhamos vulto econômico, política pública, área técnica envolvido, vínculos emocionais e vínculos de amizade.
E a gente conseguiu com que isso fosse resolvido de forma séria, com eficiência. E hoje nossos clientes já estão felizes, contentes, seguindo, sem o dinheiro parado, sem o negócio parado, problema resolvido no menor tempo E possível. se fosse Poder Judiciário? Olha, se fosse Poder Judiciário, talvez nós não estaríamos com tempo para estar nesse podcast, porque a questão tão importante que é o tempo, nós estaríamos dentro do Poder Judiciário ainda, pensando o que a gente ia fazer. E falando em tempo, doutora Camila, né, passou tão rápido aqui nosso podcast, já tem 1 hora já de podcast, passou assim, voando, daria para ficarmos aqui o dia inteiro falando sobre o assunto que é de extrema relevância para os operadores do direito, como somos nós, para as pessoas beneficiárias, que são empresários e donos de patrimônio do modo geral. E para finalizar da minha parte aqui, doutora Camila, qual que é a sua visão de futuro sobre a arbitragem? Além de um convencimento, um conhecimento, uma aceitação, que eu vejo que há uma resistência, principalmente nós mineiros, que tem uma resistência a algo novo, algo que ainda que não foi experimentado, em que pese a lei tem mais, né, completando 30 anos. Assim, qual que é a sua percepção de futuro para a arbitragem, para o nosso tempo, para o empresário, para os operadores de direito? Para eu falar do futuro, eu falo do presente, João. Olhando para você e para o Wellington aqui, que eu tenho o privilégio de estar nessa mesa com vocês, eu imagino que talvez há 30 anos atrás, nem vou falar do Wellington, mas eu vou falar de você, você não pensava de direcionar um empresário para a arbitragem como forma de solução de conflitos. Passaram alguns anos, talvez a arbitragem hoje seja a primeira opção na hora que você instrui um cliente na finalização da redação de um contrato. Então, não vejo a arbitragem como um declínio. Eu vejo a arbitragem como um método perene. Se eu conheço, eu preciso de ter confiança. Se eu tenho confiança e eu conheço, eu não vou voltar para o Poder Judiciário. Porque não que seja um método lotado de perfeições, né? Perfeição para o meu cliente é que eu sempre tenha total segurança da decisão. Eu não tenho segurança da decisão, mas eu tenho segurança do procedimento. Então, com mais advogados conhecendo, com mais empresários acreditando em bons advogados que conhecem, sem dúvida nenhuma, a arbitragem é a bola da vez junto com outros meios multiportas de soluções eficientes de conflito. Wellington, considerações finais. Eu entendo que ainda temos, né, um longo caminho a ser percorrido aí, digo no sentido de dissipar mesmo a arbitragem, né, na sociedade, no meio empresarial. São desafios aí que devem ser combatidos, né, igual várias situações na nossa vida, mas eu entendo que a arbitragem ela tem um grande campo aí de crescimento. Camila é melhor que ninguém, sabe nos falar sobre isso, e vejo a arbitragem como uma resolução alternativa de conflito extrajudicial muito importante, significativa, e que ela pode determinar um negócio. Então, se a gente tem um lado ali, a gente tem de um lado um conflito empresarial, a gente tem do outro uma solução célere e eficaz, que é a arbitragem. Ela pode literalmente salvar um negócio ali, que eu acredito que em outras situações culminaria no fim desse eventual negócio. Então, eu vejo a arbitragem como um método muito importante, que tem muito a crescer, e eu tenho certeza que, não obstante aí os 30 anos da lei de arbitragem, ela tem tudo aí para avançar ao longo dos anos aí. Doutora Camila, olha, quero agradecer a presença ilustre aqui de você, doutor Wellington, e foi uma aula que estará em breve aqui no canal do Detetive Imobiliário, né? Terá também aí no Instagram alguns cortes, e eu acho que assim, esse movimento que nós temos que fazer é o seguinte: é uma solução que todos têm que entender, é como se fosse um remédio que várias pessoas não conhecem e que ele será uma solução de vários problemas que ele tem hoje.
Então, a arbitragem, né, conduzida por vários profissionais, e aí você vê uma questão de, né, profissionais extremamente capacitados, pessoas que têm como você disse, na hora de você escolher um árbitro, ele vai ser especialista, o sniper, aquele que tenha o cuidado, a especialidade profunda sobre aquele assunto que você quer uma solução rápida e uma solução de alguém que tenha a profundidade no assunto que você está discutindo. Agradeço muito obrigado, foi uma honra mesmo estar aqui, sentar ao lado do Dr. Wellington, e você aqui foi, para mim, mais uma vez, uma honra. Muito obrigado. A honra é minha, muito obrigada. Também gente. agradeço em nome do escritório, muito obrigado aí, e com certeza a gente vai ter mais bate-papos sobre arbitragem aí. Estamos juntos, sempre. Obrigada. Obrigado. Se você gostou do conteúdo, compartilha, clique e compartilha. Esse assunto vai mudar a vida de vários empresários. Então, curta e compartilha.